ambiente, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Hey! Esconda-me em ti, do seu amor. Ei, ei. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Ei. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa.
seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ei, ei. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Vamos, 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 vamos. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo. Shalom, shalom, geração do avivamento, tudo bem com vocês? Boa noite para todos vocês, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu preparei algo muito especial para vocês. Confesso que acho que eu fiquei umas 3 horas mexendo aqui no meu conteúdo. Eu já tinha esse conteúdo, mas hoje eu quis trazer ele, né, de forma mais facilitadora aqui para vocês. Então vai ser um tempo maravilhoso, tá? Hoje eu vou ensinar vocês como explicar sobre plano de salvação para alguém, mas primeiro a gente tem que entender sobre corpo, alma e espírito, certo? Vou falar da nova aliança, da velha aliança, de uma forma assim mais clara do mundo que qualquer pessoa, até uma criança de 5 anos de idade pode entender, amém? Então nós vamos, sem mais delongas, eu não quero ficar demorando, enrolando, amém? Já tem 800 pessoas aqui, 400 aqui, 400... Então, nós vamos estar orando, consagrando esse tempo aqui, vai ser um tempo maravilhoso. Então, eu quero que você feche agora os teus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade, Pai, do nome de Cristo Jesus, que eu te apresento, Senhor Deus, todos os teus filhos e as tuas filhas, Pai, que estão agora aqui nesse culto, Pai. Eu chamo, Senhor Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo sobre esse ambiente. Eu declaro agora, Senhor Deus, que toda arma forjada do inferno já caiu por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, entra agora em todas as casas, Pai. O Senhor agora, Senhor Deus, quebra toda a opressão, Pai, todo sono, toda dispersação, Pai. E eu declaro agora, Senhor Deus, que o Espírito dos teus filhos venham receber essa palavra. E futuramente, Pai, eles possam estar ministrando essa palavra para alguém que precisa, Pai, entender sobre o plano de salvação. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me revisto, Pai, da tua armadura, Senhor Deus. Eu declaro agora que o anjo do Senhor, Pai, começa a visitar cada casa, Senhor Deus. Consagro esse culto, consagro, Senhor Deus, a sala do YouTube, a sala do Zoom. Consagro, Pai, todas as pessoas que estão aqui. E no nome e na autoridade de Jesus, que o Senhor, Pai, venha trazer revelação do céu, Pai, para que eu possa explicar esse conteúdo precioso aos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Queridos, depois que acabar aqui, eu vou mandar esse material para você, tá? Então, eu preciso que você preste atenção como que eu vou estar ministrando. Não precisa você anotar o que está aqui,
Pode transmitir, Nani. Você não precisa anotar o que está aqui. Você vai receber esse material lá no grupo. Pode ficar tranquilo, amém? Eu fiz esse material mesmo para você usar para ganhar alguém para Jesus, amém? E eu tenho certeza também que esse conteúdo vai falar demais com você hoje, de uma forma muito, muito sobrenatural, amém? Então vamos lá. Queridos, quando eu me converti, eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração. E eu não entendia muito bem sobre a estrutura pelo qual nós éramos feitos. Eu não sabia como que funcionava isso. Até que um dia eu, escutando a ministração do Benihim, eu entendi que nós éramos, compostos pela tricotomia, corpo, alma e espírito. E aí eu comecei a estudar profundamente sobre isso e hoje é um dos assuntos que eu mais domino, ok? Então agora, nesse exato momento, eu gostaria que você, que tem Bíblia, abra comigo em 1 Tessalonicenses 5:23. Mas você, pastora, não ia pregar sobre plano de salvação? Sim. Só que eu entendi que quando a gente sabe essa informação, a gente consegue entender o que acontece dentro da nossa estrutura espiritual quando nós aceitamos Jesus, amém? E eu nunca fui de ficar toda hora falando, você quer aceitar Jesus? Eu acredito que, sim, muitas pessoas aceitam Jesus assim, mas quando você explica para elas o que de fato acontece dentro delas, é muito mais interessante. Então, no começo do meu ministério, eu tirava uma vez por mês, toda sexta-feira do primeiro mês, e eu fiz da minha sala uma sala de aula, e eu tinha lá os murais na parede, mais ou menos assim, para explicar para as pessoas o que elas estavam fazendo quando elas aceitavam Jesus. E ali, depois que eu explicava sobre corpo, alma e espírito, explicava sobre o plano de salvação, a pessoa aceitava Jesus, eu dava uma Bíblia de presente e dava um ato profético de cura e libertação. E aí aquela pessoa em 3 meses explodia e expandia de forma sobrenatural. E aí elas falavam assim para mim, mas por que eu tô há 20 anos na igreja e nunca vivi isso? Porque quando a gente faz as coisas, segue o passo a passo e entende o que estamos fazendo, é muito mais sobrenatural. Eu preciso que você entenda algo. O conhecimento manifesta o reino de Deus. Quando a gente tem conhecimento, a gente manifesta com muito mais profundidade o reino de Deus. Amém? E aí você vai falar assim para mim, mas aonde que na Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito? 1 Tessalonicenses 5:23. Vai dizer assim, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então esse versículo está falando assim, olha, todo o compartimento que compõe vocês tem que estar irrepreensível, tem que ser preservado. E qual que é esse compartimento? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, certo? E agora eu vou estar explicando para vocês como funciona, tá? Cada um desses compartimentos, ok? De forma breve, queridos, porque isso aqui já é assunto batido aqui no nosso ministério. Quem me segue, quem acompanha, é algo, que eu até falei na última imersão para poder explicar sobre o seminário de restauração sexual. Então, vamos lá. Nós temos um corpo físico, certo? Nani, sobe só um pouquinho para dar para ver a imagem aqui, ó. Nesse primeiro bonequinho aqui, ó, você vai ver, nós temos um corpo físico, certo? Depois nós temos uma alma e depois nós temos um espírito. Na segunda imagem, a gente vai ver corpo, alma e espírito, ok? Vamos lá. O nosso corpo, ele está ligado com o tempo Cronos. Ele tem dia para nascer e tem dia para morrer, certo? A nossa alma está ligada ao tempo Kairos, certo? Então, o Kairos de Deus, ele depende muito se essa alma vai viver a segunda morte ou não, tá? Mas ela passa, a única que vai passar pela primeira morte é o corpo. A alma não, a alma está no processo Kairos, certo? E o nosso espírito, processo eterno, Aion, certo? Então, cada um vive dentro de uma atmosfera de tempo, vamos dizer assim, de uma ampolha de tempo. Então, no corpo nós vamos ter o Cronos, na alma nós vamos ter Kairos, e aqui no espírito nós vamos ter Aion, eterno, certo? Então, o que acontece? Quando nós morremos no corpo, nós perdemos esse corpo, então ele sofre a primeira morte. Só que para a alma tem a segunda morte, que é o lago de fogo.
Só que nós podemos herdar a eternidade. Amém? Isso depende muito daquilo que nós vamos viver com Cristo, certo? Nani, pode subir um pouquinho. Então, nós temos um corpo. Na verdade, nós vivemos dentro de um corpo. Nós não somos um corpo. Nós precisamos de estar dentro de um corpo para nossa locomoção, para nossa comunicação, para nossa reprodução. Ele é físico, ele é palpável, né? Ele tem carne, sangue, ossos. Ele entra pecado, ok? Por que ele entra pecado? Por causa da queda de Adão e Eva. Então, a queda de Adão e Eva, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, trouxe corrupção para o corpo e para a alma, certo? Então, se você for olhar aqui, o nosso corpo ele é corruptível, ele tem dia para nascer e tem dia para morrer. Então, se você fosse um corpo, você não morreria, tá? Porque nós somos seres eternos, certo? Se nós não enfrentarmos a segunda morte, que é o lago de fogo, ok? O nosso corpo precisa de manutenção, como alimento físico 3, 4 vezes por dia, precisa de higiene, precisa de exercício, né? Então, esse corpo, ele precisa de manutenção. Então, nós só conseguimos nos comunicar com outra pessoa porque nós estamos vivendo dentro de um corpo. Porque se nós não tivéssemos um corpo, nós seríamos um espírito, certo? Então, nós, seres humanos, precisamos estar dentro de um corpo para nos comunicar com outra pessoa. Esse corpo, ele tem dia para nascer e ele tem dia para morrer. Outra coisa importante, o corpo, ele é santuário de Deus. Ele é o templo vivo do Senhor. Então, a forma que você cuida desse corpo, a forma que você dá manutenção a ele, vai prolongar os seus dias aqui na terra ou não, certo? Agora, vamos aqui para a alma. Então, nós vivemos dentro de um corpo e nós somos uma alma. Por que nós somos uma alma? Porque é onde estão nossas emoções, sentimentos, mente, desejos, vontades, é corruptível, tá? É onde está nosso intelecto, o ego, a vaidade, as crenças, as memórias, o alimento emocional, se alimenta de emoções, tanto boas, tanto ruins, tá? Então, nós somos uma alma vivente. E o que eu poderia dizer para você? Essa alma, ela é instalada em nós quando Deus pega lá na criação, pega o barro, sopra o fôlego da vida e o homem se torna quê? Uma alma vivente, certo? A alma, queridos, ela passa a primeira morte, porque ela não sofre a primeira morte, que é a morte do corpo, mas ela está sujeita a enfrentar a segunda morte. Se ela estiver bem com Jesus, ela vai para a eternidade, certo? Se ela não estiver com Jesus, ela vai para o lago de fogo. E aí ela vai ser destruída ali, ou vai sofrer o seu castigo ali, né? Conforme a Bíblia diz, ok? Então, desde o momento que a gente nasce, ou a gente está sendo gerado no ventre da mãe, todas as nossas memórias, nossas crenças, tudo aquilo que a gente aprende vai ficar no HD da nossa alma. É onde estão nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, por exemplo, eu quero que você feche os teus olhos agora e lembra de algo muito especial na sua infância. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uns 4 anos e meu pai foi me buscar em casa. E aí ele me levou no supermercado, a gente tinha um supermercado, não era nem supermercado, era uma vendinha assim, acho que era o primeiro comércio dele. E tinha uma pilha de arroz e tinha uma bicicletinha rosa. E aí meu pai fechou os meus olhos e aquela bicicletinha rosa era para mim. E eu lembro disso como se fosse hoje, uma memória tão gostosa, uma memória tão boa. Sabe, eu fiquei tão feliz com aquela bicicletinha. E aí o meu desafio foi aprender a andar sem rodinha, porque eu comecei a andar com rodinha, agora eu tinha que andar sem rodinha. Isso fica alojado nas memórias da alma, querido. Então, isso aí tudo você se lembra. Então, eu lembro outra coisa também. Uma vez que a minha mãe fez aqueles lambarizinhos fritinhos lá no Paraná, uma bacia, eu gostava tanto quando ela fazia aquilo. E a gente lembra da comida preferida, a gente lembra de algo que aconteceu, e algo na escola, quando a gente era criança. Então, tudo isso fica alojado na alma, porque nós somos o quê? Uma alma vivente, certo? O espírito, nós temos um espírito que foi emprestado por Deus para nos dar vida espiritual. Então, queridos, eu preciso que você entenda. O espírito é um compartimento santo que Deus coloca dentro de nós. É aonde vai ter a comunicação entre o homem e entre Deus. Deus, ele não pode fazer essa comunicação na alma e nem no corpo, porque
entra pecado. Então, Deus precisava de um veículo, um compartimento para colocar dentro de nós. Esse Espírito aqui, queridos, não é o Espírito Santo, tá? Imagina assim, que o Espírito aqui vai ser representado por um celular que o Senhor vai colocar dentro de você. Quando ele coloca o chip dentro desse celular, é o Espírito Santo. Mas para esse celular receber o chip, primeiro essa pessoa tem que aceitar Jesus, tá? Tô dando um exemplo aqui para você. Então, o nosso espírito é um compartimento espiritual, aonde nós vamos ter intuição, aonde nós vamos receber a consciência de Deus. O que é a consciência de Deus? É a vontade de Deus. Para prevalecer a vontade de Deus dentro de nós. Quantas vezes nós queremos ir para a direita e para a esquerda e o Senhor está falando é para a direita. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito, nós conseguimos ter a consciência de Deus. É o lugar que a gente tem comunhão, é incorruptível, não entra pecado, é o fôlego da vida em nós, volta para Deus assim que a gente morre, tá? E daqui a pouco eu vou provar para você que volta para Deus. É o único lugar onde o Espírito Santo pode fazer morada, é dentro desse compartimento, certo? É onde estão os nossos processos de imaginação, de discernimento, e esse compartimento, assim como os outros, se alimenta também de alimento espiritual. Qual que é o alimento espiritual? Jejum, oração, Bíblia, pregação. Qual que é o alimento da alma? Amor, alegria, plenitude, gratidão, raiva, ira, ódio, fofoca. Tudo isso a nossa alma se alimenta. Vou dar um exemplo para você. Quando alguém está falando uma fofoca, a gente senta ali e é até gostoso escutar a fofoca. Por que a nossa alma gosta de escutar uma fofoca? Porque ela é comparativa e ela gosta de ver que a vida da outra pessoa está pior que a dela. Então, queridos, é um absurdo falar isso, mas é a verdade. A nossa alma tem prazer na fofoca. Então, a gente precisa o quê? Ir moldando, né? Aos poucos e conforme a gente vai buscando para a gente tirar essas mentalidades, tirar esses costumes e parar de se alimentar dessa energia da fofoca, energia da ira, da raiva, da facção, da conversa, da divisão, certo? Então, eu só estou explicando para vocês que cada compartimento desse precisa de manutenção e que cada compartimento desse precisa de alimento. O corpo precisa de exercício, higiene, alimentos de janta, café da manhã, lanchinho da tarde. A alma precisa dos alimentos emocionais, sentimentais. A alma, querido, se alimenta da energia, tá? Dos sentimentos, das emoções, ok? E o espírito, ok? Precisa do quê? Dos alimentos espirituais, certo? O que é os alimentos espirituais? Oração, jejum, pregação, tudo que faz a gente buscar o Senhor é o que alimenta o nosso espírito. Então, agora eu vou trazer referências para vocês aqui. Nani, levanta um pouquinho. Referências sobre o corpo. Olha só, em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então vamos lá. Presta atenção aqui. Quem, queridos, o que pode matar o nosso corpo e não pode matar a nossa alma? Lembra que eu falei para você que a alma, o corpo pode passar pela terceira morte, pela primeira morte, certo? O corpo pode passar pela primeira morte, mas a alma não, ok? Então, por exemplo, um assalto, uma doença, uma enfermidade. Não, dá uma olhada só aí no chat do Zoom, amém? Qualquer coisa, se tiver algo engraçadinho, você já tira agora. Tá? Pode tirar agora em nome de Jesus. Então, queridos, o que acontece? Quando um assalto, um assassinato, qualquer coisa, ok? O que pode acontecer? Qualquer coisa pode fazer com que a gente venha morrer. Mas isso não significa que a nossa alma vai morrer. Então, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Então, um acidente, uma doença pode matar, ok? A nosso corpo, mas não significa que a nossa alma vai morrer também, certo? Então aqui é para que você tenha noção que o nosso corpo passa pela primeira morte, mas a nossa alma vai ter que esperar o julgamento da segunda morte, certo? Olha aqui em Mateus 16, 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma?
Então, nós podemos perder a nossa alma para o diabo, podemos perder a nossa alma para o inferno, ok? Então, queridos, não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro, fisicamente. Então, não adianta nada a gente investir no nosso corpo, só investir nos bens materiais, só investir nas coisas daqui e esquecer o quê? Da nossa alma, ok? Depois nós temos aqui as referências de alma. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Está em 1 Coríntios 3,16. Na verdade, isso aqui era do corpo e esse último aqui era da alma, tá? Depois vocês invertem. Então, queridos, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e nós precisamos cuidar, tá? Nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar com o nosso corpo, porque é onde o Espírito Santo habita, amém? Olha só aqui em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, amém? Então eu preciso que você entenda, nós precisamos cuidar desses 3 compartimentos, corpo, alma e espírito, amém? Corpo, alma e espírito. Agora, olha aqui a referência do Espírito. O pó volte à terra. Quem que é esse que está falando aqui? O pó volte à terra. Está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O pó volte à terra. Do que está sendo falado aqui? O pó volte à terra. O que está sendo falado aqui? Do corpo, meus queridos. De onde veio. E o Espírito volte a Deus que o deu. O que é o Espírito volte a Deus que o deu? O fôlego da vida. Então, queridos, nós temos apenas uma certeza, que o nosso corpo vai voltar para a terra porque é a origem dele. E o nosso espírito vai voltar para Deus. Agora, presta atenção aqui, só numa coisa. E a nossa alma, para onde ela vai? Depende de como ela se comporta na sua vida espiritual. Ela pode ir tanto para o céu, tanto para o inferno, tá? Olha aqui em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus primeiro pega o barro, o pó da terra, e sopra o quê? Em suas narinas o fôlego da vida. Então aqui está falando de corpo e de espírito. E o homem se tornou um ser vivente. Então qual que é o ingrediente do ser humano? Pó da terra, o fôlego da vida, e aí o ser humano vai se tornar o quê? Um ser vivente, uma alma vivente. Então vamos resumir agora aqui rapidamente para a gente ir para o que é importante. Nós vivemos dentro de um corpo físico por um determinado tempo, talvez 50, 60, 70, 80, 100 anos. Temos um espírito, que é o nosso compartimento espiritual. Imagina que é o celular que Deus colocou dentro de nós para ele se comunicar conosco, certo? E nós somos o que? Uma alma vivente. Então, nós somos pessoas de intelecto diferente, com personalidade diferente, ok? Então, eu preciso hoje que vocês entendam, em nome de Jesus, que nós somos uma alma vivendo dentro de um corpo e temos um espírito soprado por Deus, ok? Certo? Glória a Jesus. Então, pode passar, Nani, fazendo um favor. Glória a Deus. Eu preciso que você entenda aqui, ó. Pó da terra, carne, corpo, mais o fôlego da vida é o espírito, que dá origem ao quê? A uma alma. Assim foi o ingrediente que o Senhor usou lá no início da criação, lá em Gênesis, amém? Então, vamos lá agora. Presta atenção aqui. Se você olhar essa primeira imagem, lembra do espírito que eu falei para vocês? É o que está circulado de vermelho. Isso aqui é uma estrutura espiritual, ok? Depois nós temos a alma, aonde está a nossa imaginação, consciência, razão, memória, afeição, emoções, sentimentos, ok? Depois nós vamos ter o que? O nosso corpo físico, aonde nós sentimos o mundo através do tato, olfato, paladar, audição, a sensibilidade do tato,
ok? E aí aonde que o Espírito Santo vem fazer morada? Dentro do Espírito, dentro desse compartimento espiritual. O Espírito Santo não poderia estar na alma e nem no corpo, porque nesses dois ambientes entra pecado. Mas no compartimento espiritual não entra pecado, porque vai voltar para Deus. E a gente acabou de ver aqui em Eclesiastes, amém? Certo? Então aqui a gente tem outra figura, onde tem corpo, alma e espírito, ok? Sabe essa bolinha aqui, que está em amarelo? É um compartimento. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo que estava do lado, ele passa a viver dentro. O Espírito Santo, ele só pode fazer morada dentro de você a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando eu descobri isso daqui, que eu passei a entender tudo sobre o quê? Buscar o Senhor. Tudo, eu comecei a entender tudo sobre o que acontecia dentro da minha estrutura tricotômica. O estudo, queridos, disso daí chama tricotomia, ok? O estudo do corpo, da alma, do espírito, amém? Então, eu preciso que você entenda isso aqui hoje, tá? Nani, pode passar. Então, aqui eu achei uma outra imagem bem bacana, né? Então, aqui mostra espírito, conhecido também como pneuma, tá? Então, o espírito é onde é o nosso homem espiritual, onde tem discernimento, a esperança, a adoração, a oração, a fé. Lembra lá naquele versículo? O homem espiritual, amém? Vamos achar aquele versículo lá. Peraí, só um pouquinho que eu vou achar para você já anotar. Ó. Deixa eu ver. Onde tá? 1 Coríntios 2:15, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ó, 1 Coríntios 2, deixa eu ver. Ó, 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Certo? Então, vamos lá, queridos. Eu preciso que você entenda aqui. Nós temos o homem espiritual, que é o quê? Aquele compartimento que Deus colocou dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem fazer morada, nós conseguimos discernir um ambiente espiritual, conseguimos entender o que está acontecendo por trás de uma situação, mas antes a gente não conseguia fazer isso, porque a gente não tinha esse despertar espiritual, ok? E agora, vamos lá, presta atenção aqui. E o que é a nossa alma, o nosso psique? É o homem natural. Então, o homem natural, ele o quê? Pode ser um indivíduo em seu estado natural sem o Espírito de Deus, né? Que é o Espírito Santo. O homem ainda não regenerado. Então, aqui na alma é onde estão nossos pensamentos, sentimento, vontade, consciência e razão. Lá no homem espiritual vai ter a consciência de Deus. Aqui na alma vai ter a consciência humana, certo? E depois nós temos o corpo, né? Pelo qual nós conseguimos discernir o mundo à nossa volta através da visão, audição, olfato, tato, paladar. Aqui é o homem carnal, o homem carne, certo? O homem carnal é aquele que ainda não é maduro espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo. Deixa eu contar uma coisa para você. A alma e o corpo andam de mãos dadas para pecar. A alma tem vontade de fumar, o corpo vai lá, pega um cigarro, acende e usa o seu pulmão e a sua boca para fumar. Então a alma é a voz de comando, o corpo é a voz de execução. E exatamente por isso, queridos, que os dois andam juntos, ok? Por isso que nesses dois compartimentos entra um pecado. A prostituta tem vontade de se prostituir, o corpo vai lá e opera isso daí. Certo? Então eu preciso que você entenda isso aqui hoje. No compartimento espiritual não entra pecado, é incorruptível, vai voltar para Deus, ok? E eu preciso que você entenda aqui hoje. Quando nós aceitamos Jesus, os processos que entram em transformação é alma e corpo.
certo? Mas para isso acontecer, o nosso espírito tem que criar força. Pode passar, Nani, fazendo um favor, certo? Agora vamos aqui no plano de salvação. Então, ali você entendeu que nós somos uma alma, vivendo dentro de um corpo, e possuímos um espírito soprado por Deus para nos dar vida espiritual. Então, aqui de forma resumida, e você já sabe a história de Adão e Eva, eu preciso explicar para você. Você sabe, né, que Adão e Eva, eles foram os primeiros seres humanos a serem criados ali. Então, você vai ver a primeira imagem ali. Eles caem, né, por causa que eles comem a árvore, né, do bem e do mal. Aí eles acabam desobedecendo e eles são expulsos do jardim. Aí você pode ver aí o que acontece com eles. Então, Adão e Eva são os primeiros seres humanos da terra. E Deus descia no jardim todos os dias para ter comunhão com eles. E eu preciso que você entenda uma coisa. Quando eles viam Deus, porque Deus descia do jardim para ter comunhão com eles, a estrutura tricotômica deles não era como é hoje. Hoje é alma, corpo e espírito quando uma pessoa não é convertida. Naquela época, quando não havia pecado, era espírito, alma e corpo, certo? Eles eram seres espirituais, ok? Eles eram totalmente seres espirituais. Então, eles tinham comunhão plena com o Criador, certo? Eles já eram, exatamente, Cláudia, eles já eram espirituais. Então, eles não tinham pecado, eles não tinham caído ainda, ok? Então, eles, como não tinham pecado, eles podiam ver Deus, eles podiam ter comunhão com Deus. Ali a Bíblia vai dizer que no entardecer, no pôr do sol, Deus descia ali para ter comunhão com eles, ok? Então, Deus permite que eles comam todas as frutas do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? O que diferenciava, nessa época, Adão e Eva de todos os outros seres espirituais é que já havia a queda de Lúcifer, então todos os outros seres conheciam o bem e o mal, mas Eva e Adão não conheciam o bem e o mal ainda. Eles só conheciam a parte boa de tudo, ok? Então, por que daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte, tá? Eva é influenciada pela serpente para comer a fruta. Então, a serpente vai chegar ali para Eva e fala assim, Eva, na verdade, se você comer essa fruta, você vai ficar sábia como Deus é, você vai ver como Deus, né? Você vai ser como Deus, você vai ser semelhante a Ele. E ali ela é persuadida pela serpente e ela desobedece a Deus e oferece o fruto para Adão e os dois pecam. Então, queridos, o pecado de Eva foi o quê? A desobediência. E ela leva o seu marido a pecar. Ambos recebem uma sentença que muda o destino de toda a humanidade. E agora aqui que você precisa entender. Eles eram seres espirituais governando as suas almas e governando o seu corpo. Não havia pecado em nenhum dos compartimentos até esse momento. Quando Eva e Adão caem, queridos, quando Eva e Adão desobedecem, eles começam a ver a sua nudez, certo? Até ali eles eles eram ingênuos, eles não sabiam o que era pecado, eles não tinham noção do que era pecado, certo? E aqui que eu quero que vocês entendam. Quando Eva e Adão pecam, eles mudam o destino da humanidade. Aonde? Na estrutura tricotômica. Antes era espírito, alma e corpo. E agora aqui que vai acontecer? Vai haver um desliga. Vai desligar onde? Qual compartimento que vai desligar? Espírito. E vai ser assim, alma, corpo, espírito, que vai estar em um formato inativo ou desligado. Porque depois nós vamos precisar fazer o religare. Depois vocês vão entender. Qual foi a sentença de Adão? Terra se tornou maldita e passou a ter que trabalhar para tirar o sustento da terra. Teve a sentença de Eva, mas intensa suas dores de parto e seu desejo seria para o seu marido e ele, né, dominaria ele dominaria a mulher. Depois a serpente também teve a sentença. Eu esqueci de colocar aqui. A serpente teve a sua sentença que ela e a mulher os descendentes da mulher seriam inimigos um do outro, que a mulher mataria a serpente pela cabeça e a serpente feriria, né, o calcanhar, certo? E aí também fala que essa serpente se rastejaria, porque até então a serpente tinha mãos, pés, então essa espécie se rastejaria durante, né, toda a terra, durante toda, né, a criação, a humanidade, a existência, né?
Enfim, então Eva e Adão são agora expulsos do jardim, ok? Então, quando eles estavam dentro do jardim sem pecado, eles governavam ali, ok? Através do espírito, alma e corpo. Agora abre comigo em Gênesis capítulo 3, verso 20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Por que Deus fez? Deus ali, ele mata o animal e ele coloca, a pele dos animais sobre eles, ok? Por quê? Para cobrir o pecado de Eva e Adão, certo? Para cobrir o pecado. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal, porque até então o ser humano não conhecia nem o bem, não conhecia o que era bem e o que era mal. A partir do momento que eles desobedecem, eles entendem o que é o bem e o que é o mal. Se eles tomarem o fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Então, dentro do jardim, havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certo? E aí, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e eles pecam. Então, eles passam a ter noção do que é o bem, do que é o mal, e eles se tornam semelhantes ali, todos os espíritos. Então, até aqui, queridos, já havia acontecido a queda, tá? Tá lá em Ezequiel 28. Então, a partir desse momento, Deus teme que Eva e Adão comam o fruto da árvore da vida e possam viver eternamente, ok? Então, eu quero que você pegue a visão aí, certo? Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles não teriam a morte do seu corpo e nem a morte da sua alma. Eles viveriam para sempre. Eles seriam como Deus, certo? Eu preciso que você entenda isso. Então vamos lá. Antes da queda, o espírito governava, o ser humano tinha comunhão e acesso direto com Deus. O ser humano não tinha conhecimento sobre o mal. A alma não havia corrupção e o corpo não havia corrupção. Depois da queda, a alma passou a governar. Aí vai sofrer as consequências dos pecados, como o homem vai ter que agora tirar o fruto da terra, do seu suor, a terra se torna maldita, Eva começa a ter dores de parto, o desejo dela seria para o seu marido, então todo pecado traz sua consequência, certo? O corpo agora estaria inclinado a realizar os desejos da alma, tá? O espírito entra aqui num formato inativo, precisa nascer de novo, mediante a palavra de João 3:3, o novo nascimento, ok? O espírito continua ali, dentro de cada ser humano. Eu preciso que você entenda. Mas agora o espírito, ele não estava ligado, conectado com Deus como era antes da queda. Agora ele sofre um processo que Deus já não se revela mais como antes, ok? Agora o Senhor teria que levantar intermediadores para se comunicar com o homem. Então agora, a partir daí, Deus vai ter que levantar sempre um sacerdote, um profeta, um juiz cheio do Espírito Santo para ser o intermediador entre Deus e o homem. O homem deixou de ter o acesso direto. Então o homem, no início da criação, ele tinha acesso direto. Ele perde isso quando ele peca. Vocês estão me entendendo, gente? Tá claro? Pode subir um pouquinho. Nani, pode subir. Então essa é a diferença de antes da queda e depois da queda. Agora pega a visão aqui para que vocês entendam. Então Eva e Adão pecam, o espírito deles passam a estar de forma inativa, mas está ali dando, a vida espiritual ainda, ok? Então o que é o Antigo Testamento? É a lei, tá? A lei mosaica, são 613 leis. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 10, verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Todo sacrifício feito no Antigo Testamento cobria o pecado, porque esses sacrifícios de sangue tinham que ser renovados de tempos em tempos, anualmente. Então ali sangue dos bodes, sangue dos touros, ele cobria o pecado por um determinado tempo, mas isso tinha que estar renovando pelo menos uma vez por ano. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Então, queridos, eu preciso que vocês entendam.
Aqui, quando Jesus se entrega como sacrifício vivo, ele anula todos os sacrifícios de sangue, de animais, de touros, de tudo isso, ok? Mas antigamente, na antiga aliança, precisava de matar um cordeiro, uma pombinha, precisava derramar o sangue de um animal para cobrir o pecado daquela pessoa, daquela família, por um determinado tempo, ok? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter a lei mosaica, são 613 leis, certo? Havia ali sempre um sumo sacerdote ou um líder que era intermediador entre Deus e o povo. Nós vamos ver isso em Moisés. Moisés, queridos, ele tinha que subir lá no Monte Sinai, pegar a instrução de Deus e descer e avisar o povo. Deus não se revelava para todo mundo, porque agora Deus não queria mais o acesso direto do homem para com ele. Então você vai ver na Bíblia, Deus sempre escolhendo para encher do Espírito Santo e apenas esse ter acesso a ele para ser o porta-voz do povo, daquilo que ele quer falar para o povo, tá? Então, naquela época havia sumo sacerdote, havia um sinal da aliança com Deus que era a circuncisão, que a criança fazia, o menino homem fazia com 8 dias de nascido, que era o quê? Cortar ali o prepúcio do pênis, esse era o sinal físico do povo de Deus. Havia sacrifícios, os pecados eram cobertos pelo sangue dos sacrifícios anualmente, tinha que estar repetindo e renovando isso aí, tá? O Espírito Santo não habitava em todos, ok? Apenas, se você olhar, o Espírito Santo sempre estava num profeta, num sacerdote, num juiz, como Sansão, em Ruth, os reis, né, como Davi. Então, esses homens e mulheres eram os intermediadores entre Deus e o povo, porque agora Deus ele não se revelava mais como lá na criação, que ele se revelou direto a Adão e Eva. Agora Deus escolhia alguém, tá, para ser esse intermediador entre ele e o povo, ok? Então, a antiga aliança, ela é isso, para você se redimir dos seus pecados, para você se redimir daquilo que você fazia de errado, você primeiro tinha que levar sacrifícios de animais e isso tinha que estar sendo feito sempre. Você não tinha esse acesso direto a Deus. Você podia orar, mas Deus ele falava geralmente com aqueles que tinham a presença do Espírito Santo dentro, ok? Então, nisso consiste o quê? A antiga aliança. E Deus sabia, queridos, que todos esses profetas, Moisés, Davi, eles poderiam ser muito bons, mas não era o suficiente, porque precisava de um sacrifício, precisava de um salvador, precisava de um libertador que fosse o quê? Um sumo sacerdote, na sua totalidade, certo? Então aí, quando a gente vai chegando ali no final do Velho Testamento, você vai ver o quê? A profecia de que Deus mandaria o Cordeiro perfeito, ok? Ele mandaria o Cordeiro perfeito e ele mudaria a estrutura espiritual para que nós pudéssemos ter o acesso direto. Então, a antiga aliança, ela não nos permitia o acesso direto, certo? Ela não nos permitia. A gente tinha que ter o quê? O sacerdote, os juízes, os reis, os profetas, aqueles que eram cheios do Espírito Santo, para ser o quê? Os porta-vozes ali. Amém? Agora, vamos lá. Novo Testamento. E aí a palavra aqui é graça, tá? Então, em Hebreus, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim: portanto, irmãos santos que participam no chamado celestial, considerem atentamente a Jesus que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Então, quando Deus tira o seu filho da sua direita e manda para a terra, manda 100% homem, 100% Deus. E fala assim para ele, fala assim: filho, você vai ter que morrer como um cordeiro, mas vai ser o suficiente para alcançar, vai ser o cordeiro perfeito para alcançar todas as vidas. E aí o véu vai se rasgar. O que é o véu se rasgar? Uma metodologia vai ser quebrada para ser aí substituída pela graça. Ok? Então, Jesus, ele se torna o quê? O sacrifício perfeito. Ele se torna o quê? Ele se faz como um cordeiro perfeito. Então, ele se entrega ali na cruz do Calvário para que o sangue dele
pudesse alcançar todas as nossas vidas e a partir do reconhecimento do que ele fez, da obra da cruz, agora nós vamos ter acesso direto de novo, ok? Então vamos lá. No Novo Testamento, na Nova Aliança, né, é a lei da graça. O que nós precisamos para obter salvação? Apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. É só isso, queridos, ok? Não tem, queridos, doutrina de salvação. A única doutrina de salvação que a Bíblia vai mostrar para nós é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. Se você acreditar nisso, você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Cristo, ele é agora o nosso sumo sacerdote, tá? Cristo agora, queridos, ele é aquele que é o nosso intermediador. Antes nós tínhamos profeta, nós tínhamos reis, nós tínhamos pessoas, só que agora o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Então agora nós não conseguimos mais acessar Deus se não for através do nome de Jesus, porque agora Jesus, ele é o único e o único sumo sacerdote. O demônio não sai em nome de Maria, não sai em nome de José, não sai em nome de Sebastião, ele só sai em nome de Jesus, amém? Porque Jesus é o sumo sacerdote, amém? Todo joelho se dobrará através do nome de Jesus, ok? Então Jesus, ele é o cordeiro perfeito, e quando Jesus se entrega no madeiro e ele morre ali, e ele ressuscita, ele se torna o cordeiro perfeito. Nisso, aquele acesso direto que nós perdemos lá com Eva e Adão, agora ele é restaurado. Só que agora ele é restaurado, mas para ser restaurado, é mais ou menos assim. O Senhor, ele prepara a restauração desse acesso direto, mas para isso agora, os seres humanos precisavam reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para ter o quê? Esse novo nascimento, ok? Então aqui a salvação se estende agora a toda a humanidade através da obra da cruz. Então todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, agora estaria dentro da salvação e da vida eterna. O Espírito Santo disponível para todos que aceitar Jesus. Então, o dom do Espírito Santo, queridos, é para todos que aceitam Jesus. Então, agora, o Espírito Santo já não é mais para os reis, para os profetas, é para todos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ok? Esse receber o dom do Espírito Santo, não estou falando de um batismo com o Espírito Santo, eu estou falando do Espírito Santo deixar de andar do seu lado e passar a viver dentro do teu espírito, ok? O corpo se torna agora o santuário do Senhor. Amém? Nani, pode passar. E agora vocês vão entender de forma mais clara. Então, olha só, o novo nascimento, tá? Abra comigo em João 3, 1 até o verso 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso, amém? Líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Então aqui Jesus vai falar assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Só, queridos, aqui não é um nascimento em carne, é um nascimento espiritual. Porque você nasceu lá no fôlego da vida, criação, mas o seu espírito foi bloqueado pela queda de Adão e Eva. E agora Jesus está falando assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Presta atenção aqui. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Então aqui Jesus está falando assim: Nicodemos, o seu espírito, ele precisa religar, voltar a se conectar com o Criador. Porque ele já esteve conectado lá no início da criação. Isso foi interrompido pelo pecado. E agora ele precisa passar pelo processo do quê? Do religar.
Então vamos lá. Na queda, o primeiro nascimento foi quando Deus sopra o fôlego da vida. Eva e Adão quebram o acesso direto a Deus. Nascemos debaixo, hoje em dia, até a gente aceitar Jesus, nós nascemos debaixo das consequências da queda de Eva e Adão, onde há a necessidade do novo nascimento. Então, a partir do momento que nós nascemos, tá? E nós ainda não aceitamos Jesus, nós precisamos passar pelo novo nascimento, só que é um nascimento espiritual. E o que acontece no novo nascimento? É o segundo nascimento espiritual, que é o que? O nosso processo de conversão, ok? Então, por exemplo, Jesus nos deu o que? O acesso direto. O nosso espírito passa pelo religar, voltar a se ligar. O novo nascimento é o que? Um nascimento espiritual. E como que isso vai acontecer? Então, queridos, você viu lá corpo, alma, espírito. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, o que vai acontecer dentro de nós? Sabe aquele celular que o Senhor colocou dentro de você, mas ele estava desligado? Quando você aceita Jesus, Deus liga ele. E vem um chip dentro dele chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a viver dentro de você. E agora Deus começa a se comunicar com você dentro do seu espírito. Porque agora o Espírito Santo veio morar dentro de você. Ok? Pode passar, Nani. Ok? Então vamos lá. Então o que acontece quando alguém aceita Jesus como o único e suficiente Salvador? Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando alguém está aceitando Jesus aqui na terra, Jesus está à frente do Pai falando assim: Pai, agora, nesse exato momento, a Maria, o Joãozinho, está lá na terra, me aceitando como o único e suficiente Salvador da vida dele ou dela. Então agora, Pai, escreve o nome dele ou dela no livro da vida. É isso que acontece, certo? Então vamos lá. Eu preciso agora que você entenda como estava a sua alma, o seu corpo, o seu espírito antes de você aceitar Jesus e como que fica depois, tá? Então, antes da conversão, antes de você aceitar Jesus, a sua alma está todo o tempo se corrompendo. Ela é altamente influenciada pelos demônios para você ter raiva, você ter ira, para você ter ciúme, você ter inveja. Vive para os seus próprios prazeres e desejos e está todo o tempo manifestando as obras da carne. Prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúme, discórdia, inimizade. E vive de ilusões e mentiras que o próprio diabo semeia sobre essa alma. Vive para satisfazer os desejos e as vontades das suas próprias vontades. Se alimenta de emoções e sentimentos ruins, como raiva, ira, vingança. Então, você vai ver que tem muita gente que está todo o tempo carregando essas coisas. E por quê? Porque tem feridas na alma. Às vezes uma rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida disso, ferida daquilo. Então, quando nós ainda não conhecemos Jesus, a nossa alma está todo o tempo, queridos, focada na vingança, focada na fofoca, focada nisso, focada naquilo. E fica remoendo, e fica ressentindo, queridos, certo? Então, quando a gente não conhece Cristo, genuinamente a nossa alma ela está todo o tempo inclinada a viver as obras da carne, certo? Nani, pode subir um pouquinho. Agora, como que o nosso corpo está antes da conversão? Ele é submisso aos desejos e vontades da alma, porque lembra que eu falei que a alma é a voz de comando e ele é o executor? Então, se a alma quer passar por glutonaria, ele vai lá e começa a comer desenfreado. Se a alma está lá com depressão, esse corpo deita e não acorda mais, só quer ficar dormindo, vendo televisão e trancado dentro de um quarto. Então o corpo ele é submisso das vontades da alma antes de conhecer Cristo, certo? E esse corpo está todo o tempo inclinado a satisfazer a vontade as suas vontades fisiológicas, né? O corpo é altamente influenciado pelos demônios para consumar os pecados, né? Então o diabo vai ali, sopra, e aí a alma já instigou a vontade. Aí a pessoa vai lá, fuma, usa droga, né? Começa a fazer as coisas. E vive para satisfazer os desejos e as vontades da carne, certo? E o nosso espírito, como que ele está nesse momento? Ele está inativo, mas ele está ali, nos dando o quê? Vida espiritual ainda, tá? Mas ele não tem força para buscar Deus. E você vai perceber isso
que muitas vezes, quando você não era convertido genuinamente, você falou assim: esse domingo eu vou buscar Jesus, esse domingo eu vou na igreja, ou eu vou começar a ler a Bíblia. Só que chega no dia, sua alma ela tá tão forte, ela governa tanto, que aí sua alma fala assim: mas hoje você tá cansado, vai domingo que vem. Ah, não começa não. Ah, pra que ir no culto hoje? É sempre a mesma coisa, você vai lá, não acontece nada. Então, a nossa alma, ela tá todo o tempo sabotando, meio que um impulso que pode ainda haver dentro do nosso espírito para buscar Deus, certo? Então, às vezes você fala assim: eu vou começar um jejum. Você não consegue começar um jejum, certo? Então, por quê? O nosso espírito, ele não tem força, porque é a nossa alma que predomina e o nosso corpo que predomina, amém? Então, antes de aceitar Jesus, o nosso espírito está inativo, falta de forças para buscar a Deus, não consegue ter revelação espiritual. Queridos, a pessoa não consegue discernir o ambiente espiritual, não consegue entender a Bíblia. Queridos, a Bíblia não foi feita para ser entendida. A Bíblia foi feita para ser revelada. Queridos, presta atenção aqui. Presta atenção aqui em algo para você entender. Presta muita atenção aqui. Quem de vocês não entendia a Bíblia? Aí quando você passa por um processo genuíno de libertação, você lê a Bíblia, daqui a pouco você entende. Você fala: meu Deus, eu não entendi esse versículo. Meu Deus, eu não tinha noção. Quem já passou por isso? Por quê? O teu espírito foi cheio de Deus para conseguir ter a revelação da palavra. A Bíblia não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser revelada. Então, quando a gente não é convertido ainda, a gente não entende a Bíblia. Porque é só para quem tem Jesus no coração. A Bíblia é codificada no mundo espiritual. Ela não foi feita para ser entendida por qualquer pessoa. Ela foi feita para ser revelada através do Espírito Santo que vem morar dentro de você. Ok? Então, quando uma pessoa não se converteu, ela não entende a Bíblia, ela não tem revelação espiritual, ela não sente o Espírito Santo tocar nela como uma pessoa convertida e não consegue ser consistente na sua vida espiritual. Então, quando uma pessoa não se converteu genuinamente, queridos, ela pode até falar que se converteu, mas ela não se converteu genuinamente, ela não consegue ter consistência, ela não consegue fluir, ela tenta começar, mas daqui a pouco o diabo arranca ela, porque a alma predomina. Aí o diabo sopra lá uma vontade na alma, um desejo na carne, e daqui a pouco aquela pessoa sai do foco novamente, ok? E eu só fui entender isso aqui quando eu me converti de verdade, amém? Agora, Nani, pode passar pro próximo. E agora, quando acontece a conversão genuína? O que acontece, queridos? A nossa alma, ela entra num processo de transformação. A alma passa a ser confrontada pelo Espírito Santo. Nós começamos agora a ter constrangimento ao pecar. Antes você pecava, você não sentia nada. Só que agora você peca, o Espírito Santo falta te esmagar, te remoer por dentro. E você, às vezes, querido, você começa a ter necessidade de largar o pecado. Você começa a falar: não, eu não posso mais isso, porque ao pecar, você não consegue mais pecar gostoso igual você pecava antes. Antes você pecava e sentia muito prazer ao pecar. Só que agora, depois que você se converteu genuinamente, você peca, não tem o sabor de antes, mas agora o que acontece? O Espírito Santo começa a confrontar você. Que aquilo ali não tá certo, que você fez errado, e você fica naquele que é arrependimento, aquela sensação ruim, certo? E agora a alma, ela começa a forjar, o Espírito Santo começa a forjar, queridos, o fruto do Espírito não é no Espírito. O fruto, ele sai do Espírito para confrontar a alma, para forjar na alma. O nosso Espírito, compartimento de Espírito é santo, e o Espírito Santo é santo. Quem precisa de fruto, tá? É a nossa alma. Então agora o Espírito Santo começa a forjar o fruto do Espírito dentro da nossa alma, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ok? Porque antes nós tínhamos o quê? As obras da carne dentro da nossa alma. Uma vida inclinada ao pecado. Uma vida inclinada às coisas. Então quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar no Espírito. E começa o quê? Quanto mais você busca Deus, mais a alma passa pelo processo de transformação. E o que vai acontecer agora no seu corpo? O seu corpo, ele vai entrar num processo de transformação. O corpo passa a ser confrontado também pelo Espírito Santo. E eu vou te dar uma prova disso. Quem aqui estava por sair de casa e você sentiu que aquela roupa não estava legal, o Espírito Santo foi lá e pediu para você tirar aquela roupa. Isso aqui é um confronto no seu corpo.
Quantas vezes você, querido, deu uma má resposta para alguém, enquanto você não ligou para aquela pessoa e pediu perdão, você não teve paz? Isso é um confronto na sua alma. Porque o Espírito Santo, ele passa a viver dentro de nós e ele vai confrontar o âmbito da alma e o âmbito do corpo. E agora, queridos, o corpo passa a ser submisso ao governo do Espírito. Então agora você tem cuidado, o pecado bate, você já pensa se vai, se não vai, começa a ser edificado pela busca espiritual. Então esse corpo é o templo. Esse templo que estava sujo pelo pecado agora começa a ser limpo, ser restaurado também, ok? Porque agora ele vai ser abundado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória, a presença do Senhor, amém? E agora o corpo passa a ter forças para jejuar e fazer renúncias carnais. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A vida inteira espiritual, esses dois compartimentos vão sempre estar no processo, alma e corpo, para ser melhorados diariamente. Então, quando nós nos convertemos genuinamente, os dois processos que precisam entrar em transformação é alma e corpo. E aí o Senhor vai mudar nossa mentalidade, a nossa forma de ser. Por quê? Agora o Espírito Santo, que antes andava do seu lado, até você aceitar Jesus genuinamente, querido, o Espírito Santo andava do seu lado. Ele podia sim tentar te chamar para a presença de Deus. Só que ele só mora dentro quando você aceita, faz o religare. O religare consiste em você aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Só depois que você confessa Jesus diante dos homens e diante de Deus, é que o Espírito Santo vem fazer morada. Então acontece o religare, volta a se ligar com Deus e o Espírito Santo passa a fazer morada no Espírito. Passa a governar toda a estrutura tricotômica. Aí nós começamos a ter intuição espiritual, consciência de Deus, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque talvez antes nós estávamos aqui atrás de dinheiro, atrás de coisa, atrás de mulher, atrás de homem, atrás das coisas desse mundo. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro, a gente começa agora a desejar o quê? O céu. Nós começamos a desejar o quê? As coisas celestiais. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está vivendo dentro. Então nós passamos o quê? A ter comunhão celestial. Nós passamos a ter comunhão celestial com o Senhor. E aí, o que acontece em nós? Fome. Fome de Deus. O que acontece? Você quer toda hora escutar uma pregação, você quer toda hora ler a Bíblia. Agora, antes você não entendia, mas agora, tudo que tem Deus alimenta você. Um testemunho alimenta você, uma pregação alimenta você. Então agora que o Espírito Santo mora dentro de você e você passa a ter uma fome, uma sede de Deus. Antes você não tinha força para buscar, mas agora a única coisa que você vai lavar uma louça, você bota uma pregação, você quer ver um testemunho, porque o teu espírito está faminto, está com fome. Quanto mais se alimenta ele, com oração, com jejum, com palavra, com adoração, mais ele tem força sobre a sua estrutura tricotômica. Aí o pecado vai bater assim. Aí o seu espírito, que governa agora, vai falar assim: alma, corpo, vocês querem pecar, mas vocês não vão. E aí tem o quê? O domínio próprio. Queridos, o domínio próprio é uma das coisas que o Senhor tem que forjar em todos nós. Porque o que é o domínio próprio? Mesmo sentindo vontade e desejo, você fala: isso aqui não agrada a Deus. E eu não vou perder toda a caminhada. Amém? Eu não vou perder toda a caminhada, tudo que eu conquistei por uma simples noite, por uma simples cigarro, por uma simples fumada, sei lá o quê. Então é isso daqui que acontece. E é por isso que você vai ver, às vezes, uma pessoa que chegou ontem na igreja viver tudo isso aqui em 3 meses. E tem crentes de 20 anos, 40 anos dentro da igreja que nunca viveu isso daqui. Porque não aceitou ainda Jesus genuinamente e não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse. Amém? Para viver esse processo, você tem que estar sujeito a passar pelo processo de libertação de todas as áreas da sua vida. E o Espírito Santo, querido, ele vai te instruir, tira isso, tira aquilo. Só que você só vai ter essa força se você se alimentar espiritualmente. Então não adianta uma pessoa aceitar Jesus e não se alimentar. Amém? Nani, pode passar. Eu acredito que acabou aí, amém? E terminamos aí. Pode desconectar aqui. Então eu preciso hoje que vocês entendam. Hoje eu quero saber aqui se tem alguém que quer aceitar Jesus como único, suficiente Salvador. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, que quer voltar a fazer o religare, amém? Eu quero dizer para você,
Eu vou te fornecer esse material para você aprender a ministrar essa palavra. Agora você entendeu o que Deus fez conosco? Qual que foi a estratégia de Deus? Você entendeu que Deus, ele sempre foi perfeito, mas ele teve que mudar a metodologia 2 vezes, uma na queda e uma depois, para que a salvação chegasse a todos. Amém? Mas, querido, só existe um caminho, Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém, a porta, o caminho de acesso é só por ele. Queridos, não tem outro intermediador entre Deus e o homem. É somente Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Então, quando você aceita Jesus como seu único filho, tá? Como seu filho que veio, morreu, ressuscitou e tá por voltar para buscar a igreja. Quando você confessa que ele é o único e suficiente Salvador, você está falando assim: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Que o Espírito Santo, que antes andava do meu lado tentando me levar para a igreja, tentando me levar para você, que agora ele possa vir morar dentro de mim. Eu quero saber hoje se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. O dia que eu entendi isso, queridos, eu falei, nossa, eu entendi uma forma de explicar o plano de salvação. E isso causou uma explosão lá em Rosário do Ivaí, onde nós temos uma igreja física, o primeiro ministério onde eu fundei. E uma pessoa que aceitava Jesus em 3 meses, estava orando em línguas, estava sendo batizado pelo Espírito Santo, estava vivendo algo sobrenatural. E tinha pessoas que estavam há 20, 30 anos, que chegavam ali e falavam assim, por que alguém não me ensinou isso antes? Por que só agora eu entendo isso? Queridos, o conhecimento, ele manifesta o reino de Deus. O conhecimento traz um acelerar, amém? E é com todo o amor do mundo que eu vou te proporcionar esse material para você ganhar almas para Jesus. Então eu sei que quando a gente explica dessa maneira, uma pessoa ela começa a ter consciência que uma vida sem Jesus é uma vida de engano, é uma vida de ilusão, mas uma vida com Cristo é uma vida de transformação, é uma vida de fome, é uma vida de sede, é uma vida de ganho. Porque nos leva o quê? Ao primeiro amor, nos leva o quê? À vida eterna. Eu quero saber hoje quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer que o Espírito Santo passe a fazer morada dentro. Agora você entendeu o que vai acontecer com você. Só que não adianta nada você aceitar Jesus e não começar a se alimentar. Aqui na Global nós temos culto 2 vezes por semana, toda segunda e toda sexta, certo? Nós temos devocional todos os dias, 4h21 da manhã, oração da madrugada, 2h45. Então, queridos, você pode buscar aqui, você pode buscar em outra igreja, em outro ministério, mas não adianta você aceitar Jesus e você não se alimentar, porque só alimentando o teu espírito que a sua alma vai passar pelo processo de transformação, só alimentando o espírito que o seu corpo passa a ser edificado. Não tem outro caminho, queridos. É o evangelho da porta estreita. É o evangelho da porta estreita. Não é fácil viver para Cristo. Amém? Então agora você que quer aceitar Jesus hoje pela primeira vez e você nunca fez essa declaração verbal, eu quero que você agora repita assim comigo. Nani, você vai repetir para mim só acompanhar, tá bom? Repita assim comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Que a partir de hoje o Espírito Santo faça morada dentro de mim. Senhor Jesus, me ajuda a te servir durante todos os dias da minha vida na terra. Amém. Quem quer hoje se voltar para Cristo? Talvez você já esteve com Ele, você se perdeu. E hoje o Senhor está aqui buscando aquela ovelhinha perdida, aquela pessoa que precisa voltar. E você que quer voltar para Deus e quer assumir uma vida com Ele, você vai repetir assim comigo agora. Repete, Nani. Senhor Jesus, hoje eu decido voltar para a Tua presença. De corpo, alma e espírito. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados.
que a partir de hoje, a partir de hoje, o Espírito Santo o Espírito Santo volte a habitar dentro do meu volte a espírito. habitar dentro do meu espírito. Me transforma, Senhor. Me transforma, Senhor. Eu prometo Eu prometo ser fiel ser fiel durante todos os meus dias durante todos os meus dias aqui na terra. aqui na terra. Em nome de Jesus eu oro. Em Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é que dia, Nani? Hoje é 17. É sexta? Segunda-feira, eu vou fazer um culto falando de libertação que faz link com esse. Amém? Não percam, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Glória a Jesus, todos vocês que voltaram a aceitar o Senhor. Amém? Eu vou deixar os nossos Pix de primícia, dízimo, oferta, para você estar abençoando esse ministério, e vou colocar lá também esse material. Mas você que é dizimista, ofertante, primiciante, você que quer lançar uma semente aqui nesse ministério de gratidão, pode ser 2, 3, 4 reais, não importa. Eu quero que você faça assim com a sua mão, que eu quero te abençoar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero abençoar aqui, Senhor Deus, cada semente dos teus filhos e filhas, Pai. Quero declarar, Senhor Deus, que todo devorador das suas vidas sejam agora repreendidos em nome de Jesus. Quebra agora, Senhor Deus, todo tipo de gafanhoto, Pai, que traga o prejuízo na sua casa, nas suas finanças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós expulsamos, Pai, toda tentativa do inimigo, Senhor Deus, de destruir, Pai, seus bens materiais, Pai, suas finanças, sua área financeira, sua área profissional ou sua área intelectual. Pai, eu agora, Senhor Deus, como aqui debaixo de uma unção apostólica, Pai, eu decreto agora, Senhor Deus, que tudo que está travado agora, Senhor Deus, o Senhor passa a espada e desbloqueia em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abra portas de bênção aqui, Pai, portas de emprego, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus agora, Pai, aqui em favor de cada vida, de cada filho. Pai, eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor venha prosperar, Pai, cada vida aqui, 30, 60, 90, 100, 1 milhão de vezes mais, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, que a semente que cai aqui, Senhor Deus, nesse ministério, Pai, cai em solo fértil, Pai, e essa semente é multiplicada, Senhor Deus, milhares de vezes mais, Pai, sobre todas as áreas do teu filho e sobre todas as áreas da tua filha. Pai, é no nome e na autoridade de Cristo Jesus, Pai, que eu oro agora pela área financeira, pela área, Pai, intelectual, pela área profissional. Eu decreto, Senhor Deus, hoje portas abertas, Pai, em nome de Cristo Jesus. E eu, Senhor Deus, agora, Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, a bênção apostólica sobre todos eles, Pai. Que todos aqui sejam, Pai, extremamente abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Nani, coloca lá no grupo fazendo um favor e põe o PDF por último, amém? Deixa eu falar algo para vocês. Eu coloquei um PDF 24/7, Nani, manda de novo. Você vai imprimir, colocar todos os seus pedidos de oração. E você que faz parte da oração da madrugada, pega a visão. Todo dia na oração da madrugada, depois que você escrever seus pedidos, põe pertinho. E na oração 24/7, você vai pôr seus pedidos de oração ali todos os dias. A oração 24/7 vai ser 7 dias de oração, 24 horas, ininterrupto, sem parar. Vai ser 7 dias sem parar. Já tem o PDF lá, você pôr seus pedidos na área espiritual, pôr os nomes das pessoas que você quer que se converta, tá? Área espiritual, área conjugal, área da saúde. Você vai pôr tudo ali e no final tem os seus outros pedidos, tá? Tudo que é pedido você vai pôr ali, queridos, ok? De forma sobrenatural, em nome de Jesus, ok? Então, queridos, vocês vão pôr ali e aí o material desse culto de hoje já vai também estar disponível para você. Queridos, vocês que estão na oração da madrugada, não deixem de vir, tá sobrenatural. O Senhor está fazendo coisas tremendas. O inferno, queridos, todos os Pix nós vamos pôr lá no grupo do Global, amém? Nós vamos pôr lá no grupo do Global, certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Não perca o 24/7. Nós vamos fazer e vai cair justo na semana do Pentecoste. Então vai ser um estrondo sobrenatural. Todo dia, 2h20 da manhã, eu abro o grupo do Telegram. E aí, quando é 2h45, eu mando os links para nós fazermos a oração da madrugada, que dura 1h15, 1h20, amém? E depois nós temos live de devocional, certo?
Queridos, então, nesse 24/7 vai ser oração ininterrupta. Você vai entrar as horas que você puder, amém? As horas que você puder. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um filho que está passando por droga. A hora que ele não tiver, você bota lá a oração 24/7 dentro do quarto dele. Deus falou que vai curar, vai libertar, vai batizar com o Espírito Santo. Querido, nós vamos ficar 7 dias orando sem parar, ininterrupto. Essa oração vai alcançar o globo da terra. Começa dia 8 ao pôr do sol e vai até o dia 15 ao pôr do sol. É 7 dias sem parar, amém? Tem lá já o papel para você imprimir, já escrever. Tudo que você escrever, nós vamos apresentar. Você não precisa enviar para nós. Nós vamos estar falando assim, Senhor, esse papel dessa pessoa, Pai, esse PDF com os pedidos de oração dela, nós apresentamos agora toda a janela de intercessão. Vai apresentar os seus pedidos de oração. Queridos, vai ser um estrondo, vai ser um abalo, tá? Por que nós vamos fazer dia 8? Porque vai ser 7 dias ali para terminar a minha consagração de 70 dias. Eu só vou terminar um dia antes para entregar o jejum, tá? Na segunda-feira eu vou falar para vocês como entregar o jejum. Então eu quero que vocês se preparem, vai ser algo estrondoso, vai ser algo avassalador nas cortes, nas regiões celestiais, amém? Se preparem que vai ser algo sobrenatural, ok? Você que faz a oração de madrugada, escreve seus pedidos e coloca do lado também. Porque, queridos, na oração da madrugada nós estamos orando por todos vocês, pelos pedidos de oração, por tudo. E Deus já tem destravado a vida de muitas pessoas, Deus já tem feito coisas sobrenaturais, amém? Quer que eu ore pela sua vida? Entra na oração de madrugada. Eu apresento a vida de todos, eu apresento os familiares. Todo dia eu oro por uma área específica. Deus está curando na oração da madrugada. Deus está trazendo libertação. Cada dia é como o Senhor me direciona. Amém? Certo? Queridos, obrigada aqui. Vocês que estão no YouTube, vocês que estão aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa e avassaladora. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Um beijo no seu coração.